Jesus Cristo esteja com todos vocês que já estão aqui comigo ao vivo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, como sempre, de estar aqui com vocês, na presença do Senhor, para ouvirmos a sua palavra. Terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. Irmãos, é um privilégio poder contar com vocês e com aqueles que vão chegar num outro momento, que fazem parte deste ministério, que fazem parte de outros ministérios. Você que é simpatizante, a paz do Senhor. Bárbara, Deus te abençoe. Como é importante a gente ter esse tempo de comunhão diante do nosso Deus, amém? E quando você receber, quando for compartilhado esse vídeo, você que vai estar aqui conosco pela primeira vez, aos amigos, aquelas pessoas que você sabe que precisa, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Ela chega na hora certa, no momento certo, para aquelas pessoas, e por isso você acaba sendo um instrumento de Deus. Aqui, nós não falamos de placa de igreja, nós falamos do mover da mão poderosa do Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus. Nós falamos das grandes coisas e feitos que o Senhor fez por nós. E hoje o assunto desta noite é algo interessante para uma batalha espiritual que você possa estar travando, para trazer um ensinamento para você daquilo que são brechas que nós muitas das vezes damos, né? Para que o inimigo tenha sua força contra as nossas vidas. Por isso é importante que você possa estar aqui conosco até o final. Se você já está aqui conosco, né? Deixa aí o seu comentário, fale aí conosco, vai colocando aí, dando glória a Deus, se a palavra está falando ao teu coração, vai mencionando, vai escrevendo, que isso é muito importante, para que o YouTube saiba que há, né, um interagir entre nós e que tudo que se fala aqui é algo bom, nada pejorativo, nada que venha trazer qualquer outro tipo de ação contra a vida de alguém. Ao contrário, tudo que falamos aqui é coisa que vem da parte de Deus, é algo que vem da parte de Deus, e tudo que vem da parte de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Tudo que vem pela palavra de Deus, que é algo poderoso, é a boca de Deus falando conosco. E nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Amém? Eu quero convidá-los a orar neste momento comigo, fechando os teus olhos. Senhor amado, Senhor, eu sou grato a Ti, Jesus, neste momento de estar aqui com os Teus filhos, para ter um tempo, Senhor, de entregar a Tua palavra. Palavra viva e eficaz, palavra que nos exorta, palavra que nos orienta, palavra que nos coloca de pé, traz esperança, Senhor, através da experiência. Nós temos a esperança em Cristo Jesus, pois ela está no Senhor. Nós não temos outro Deus, nós adoramos ao Senhor, exaltamos ao Senhor, o seu nome poderoso, Jesus Cristo. Tu és dono do ouro e da prata. Para aqueles que estão passando por dificuldade financeira, o Senhor é Deus que traz suprimento. Eu creio, porque assim o Senhor sempre nos disse, assim o Senhor sempre nos ensinou. O que tu vês? Se você crê, então verás a glória de Deus. E essa palavra é para mim e para você, em todos os dias e em todos os momentos, porque nos levantamos por causa das promessas de Deus para as nossas vidas, através do seu Filho Jesus Cristo. Quem vê o Filho, vê o Pai. E o seu Espírito Santo, o Espírito de Deus, está em nós, habita nas nossas vidas, e nós temos que tomar todo um cuidado para não entristecê-lo, para fazermos a sua vontade. Pai, que nesta noite nós possamos ter os nossos olhos abertos, Senhor, a essas brechas e fechá-las, para que nós possamos ter sucesso, bênção que venha da parte do Senhor, a prosperidade que venha da parte do Senhor, a alegria, a paz que venha da parte do Senhor, esteja, Senhor, desde já sendo derramada a todos que vão estar vendo e nos ouvindo através, Senhor, desta live. Assim eu quero orar e te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada a Deus. Amém? Seja bem-vindo mais uma vez, você que está aqui comigo. Eu me chamo Bispo Isaqueu. Para você que já é do nosso ministério, para você que já nos conhece, sabe que aqui nós temos uma palavra de vida eterna, entregue para mim e para você, porque eu sou alimentado primeiro daquilo que o Espírito Santo me coloca, para que eu possa falar com você, e que essa voz possa repercutir, que ela possa seguir, ela possa avançar, né, com todas as pessoas que vão se envolver em nome de Jesus nessa transmissão. Amém? Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 a 7. Josué 1,
1 a 7. Amém? Vamos lá? Hoje o tema é Vencendo o Senhor das Brechas. Vencendo. Nosso Senhor Gilda, que o Senhor te abençoe. Vencendo o Senhor das Brechas. Brechas no dicionário significa fenda, significa uma fresta, significa que um pequeno buraquinho, uma pequena abertura, que são quase perceptíveis, que às vezes você precisa chegar muito perto para que você veja que tem de fato ali uma fresta, uma fenda. Isso é brecha. E quando você olha uma brecha, quando nós conseguimos definir as situações de uma brecha, de pecados habituais, de pecados nas nossas vidas, são uma pequena fenda, uma pequena abertura que você dá para pensamentos, para atitudes, para desejos, e isso muitas das vezes são arraigados, são colocados, são manifestos ao nosso padrão comportamental, ao nosso dia a dia, e que às vezes nós nem sequer nos apercebemos exatamente disso. E nesse texto ele diz assim, Juízes 1, de 1 a 7. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem primeiro subirá por nós contra os cananeus, para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá, e eis que entreguei a terra em sua mão. E Judá disse a Simeão, seu irmão: suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus, e eu, do mesmo modo, irei contigo para a sua terra. E então Simeão foi com ele. Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus na sua mão. Mataram deles em Bezeque 10.000 homens. E encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque e lutaram contra ele. E mataram os cananeus e os ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu. E eles o perseguiram e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares e os dedos grandes dos seus pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os seus polegares e dedos grandes dos pés decepados, juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu, e trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Amém? Adoni-Bezeque. O Senhor, quando entregou as terras, Josué faleceu, então o Senhor começou a dar ordem para que eles pudessem tomar posse das terras que ali o Senhor havia decretado, liberado, a terra que emanava leite e mel, Canaã. Mas tinha os seus inimigos ali. E o primeiro a lutar pela posse da sua terra foi Judá, que depois pediu ajuda a Simeão, e depois disse a Simeão: Simeão, quando você for lutar com aqueles que estão na sua terra, os posseiros, nós iremos te ajudar assim como você está nos ajudando. E aí eles encontraram esse em Bezeque, esse rei de Bezeque, que naquele tempo eles tinham em comum o seguinte: como não havia uma organização de cidades, de estado, uma confederação, cada um tinha o seu rei, cada um era independente, cada um fazia as suas leis, cada um agia da forma que eles entendiam. E o rei desta cidade de Bezeque era Adoni-Bezeque. Adonai, Senhor, Bezeque, brechas, Senhor das brechas. E antes desse fato acontecer, 70 reis tentaram lutar contra Bezeque, o rei Adoni-Bezeque, e eles não tiveram sucesso, ao contrário, foram derrotados, e Adoni-Bezeque, o Senhor das brechas, cortaram-se todos os polegares das mãos e dos pés, para que eles tivessem ali uma grande dificuldade. E você viu comigo no versículo 7 que o próprio rei Adoni-Bezeque, quando ele foi capturado, quando o povo de Judá venceu a batalha, ele fugiu, e aí Judá foi atrás, pegou o rei, e assim fez o que ele havia feito com os 70 reis que ele dominou na sua caminhada, na sua trajetória, como rei de Bezeque. Ótimo.
Então nós temos aqui um cenário. Nós temos aqui um cara que chamava Senhor das Brechas. Nós temos aqui uma cidade que foi totalmente derrotada, mas antes ela era vitoriosa. Nós temos aqui a captura deste rei. Nós temos aqui, né, o que ele fez com aqueles reis. Ele também usou e foi ferido da mesma maneira, né? Plantou e ele colheu. E com tudo isso, eu quero trazer para vocês nesta noite como que age essa entidade, essa situação de brecha que muitas das vezes nós damos, né? Nós mesmos fornecemos. Levítico, a palavra do Senhor em Levítico, ela diz assim para mim e para você, preste atenção, capítulo 24, versículo 19 de Levítico. E se um homem causar uma lesão em seu próximo, como ele fez, ali lhe será feito. Olho por olho, dente por dente, foi assim que Deus estabeleceu as leis para todo tipo, né, de situação, de banditismo, de roubo, tudo que era feito, ele também pagava-se da mesma maneira. E por isso que estava nesse contexto. Quando Judá pegou o rei, fez o que ele havia feito exatamente por 70 reis que ele dominou. Mas vamos primeiro, né, no versículo 7, o começo dele. E Adonai-Bezeque disse, de Juízes 1, 70 reis com seus polegares e dedos grandes dos pés decepados, juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Ok? A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa entidade, essa palavrinha brecha, fresta, abertura que você, que nós, que as pessoas às vezes sem conhecimento ou até mesmo com conhecimento dão ao inimigo, são essas brechas pequenas, mas que são comprometedoras, totalmente comprometedoras em grandes áreas da nossa vida. Faz um estrago muito grande. Bezeque era um reino pequeno. O Senhor das brechas da nação Bezeque era um reino extremamente pequeno, mas ele havia conquistado 70 reinos. Ele havia conquistado 70 nações. E apesar de ser pequeno, muitas das vezes, às vezes imperceptíveis, essas brechas que nós damos, essas fendas que nós damos, elas trazem comprometimentos terríveis nas nossas vidas. Elas trazem situações muito difíceis. Existem áreas da nossa vida onde nós não experimentamos a vitória, onde nós não experimentamos o sucesso, a alegria, a bênção de Deus, exatamente porque tem brechas, pequenas fendas que precisam ser fechadas. Ouça o que o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você nesta noite. E ele vai te mostrar as pequenas brechas que você dá de uma mentira a uma ação manipuladora, a uma ação pensada, né? a um coração extremamente interesseiro nas coisas do reino dos céus, com pessoas, brechas, sentimentos e frutos da carne que vão se apoderando e que de uma forma imperceptível, coisa tão pequenininha, você vai permitindo ela fazer um grande estrago na sua vida. Quando você encontra um buraquinho e uma brecha, você vai espionar com seus olhos. Você já percebeu que no primeiro momento você olha ela de longe, ela tão pequena e você vai chegando, mas quando você coloca os seus olhos lá, ela abre e dá um visual tão grande daquilo que está depois daquele muro, depois daquela porta, enfim, depois daquilo que te dá visibilidade da brecha tão pequenininha que foi dada. A segunda situação que essa entidade de brecha que você dá faz na minha e na sua vida, conforme a palavra do Senhor aqui, é que ela te poda, ela te corta, ela poda você de uma forma que você não consegue realizar, que você não consegue caminhar, que você não consegue fazer as coisas, e ela vai te colocando numa condição de humilhação, numa condição, conforme diz o texto aqui, de dependência daquilo que você vai recebendo dela. Olha o que diz o texto aqui da palavra do Senhor no versículo 7.
E Adoni disse: 70 reis, 70 reis. Haviam sido cortados os seus polegares dos pés e apanhavam migalhas das mãos e dos pés e apanhavam migalhas sobre a mesa, conforme diz o texto aqui da palavra do Senhor. E essa brecha, entenda, ela quer fazer com que você tenha os seus polegares cortados. Entenda qual é o significado disso no mundo espiritual, que atitude é essa? Os polegares das mãos, o que você faz com elas? São usados para o trabalho, para buscar recurso, para você ter realizações. Uma pessoa sem polegares em suas mãos fica impossibilitada de apanhar qualquer documento, de abotoar, por exemplo, uma camisa, colocar aquele botão. Você está sem polegar, como é que você vai fazer com que isso funcione? Apanhar um objeto, vai ter que apanhar o objeto com a palma da mão, porque não consegue, não tem os seus polegares. E vai encontrar muita dificuldade para poder realizar as suas tarefas, fica impedida, fica extremamente impedida de realizar as coisas. E era isso que este rei fazia, e é isso que o inimigo, quando você dá brecha, vai fazer na sua vida, vai impedir você de realizar, vai fazer com que você não seja habilitado, porque você deu brechas. E ele faz isso. Ele faz com que haja um comprometimento das pequenas brechas terríveis na sua vida. Ele quer te podar da forma mais terrível possível para que você não realize, fazendo isso com as palmas das suas mãos. Mas também tem os polegares dos pés. Os pés são usados para que você caminhe com firmeza, para alcançar os seus objetivos, para o alvo, como pregamos no domingo, prosseguir para o alvo. Uma pessoa sem os polegares dos pés, ela não tem equilíbrio, ela não tem sustento. Ela tem que ficar sempre apoiando aqui para trás, mas uma hora ela tem que ir para frente e ela não vai encontrar o equilíbrio. Esta entidade brecha, ela quer impedir de você realizar do seu trabalho, e ela quer impedir você de caminhar e seguir para os seus alvos, para os seus objetivos. Então, você precisa entender e quebrar a forma que ela age na minha e na sua vida, por decisão nossa. E a terceira consequência dessa entidade é que ela fez aqui, como ele disse, fez que os reis, esses 70 reis, reinados e nações, esses reis que foram capturados, comessem as migalhas debaixo da mesa. Além dela colocar uma situação de humilhação, de dependência, usando essas brechas, ela quer fazer com que você não consiga, as brechas para você não dominar as questões de vícios e de situações que te aprisionam, que te faz escravo. Você fica na dependência das migalhas, na dependência do que sobrar. E no mundo espiritual, você não pode se esquecer que você é filho de Deus. Deus te escolheu. O sangue de Jesus te cobre. O sangue de Jesus é poderoso. Ele fecha todas as brechas. Ele te dá proteção. Se você crê, Ezequiel, o que tu vês? Ah, Senhor, eu vejo um monte de ossos secos. Mas você crê que esses ossos possam reviver? Eu creio, Senhor, pela tua palavra. Eu creio que Deus está te falando algo nesta noite. Eu creio que você terá mudança de sorte. Eu creio que o Senhor trará a cura que você necessita. Eu creio que o Senhor vai te dar o equilíbrio e a paz que você precisa, porque você fecha as brechas da dúvida, do medo, da falta de coragem, das brechas de não perceber que o Senhor está contigo 24 horas por dia. Ele é o teu Deus, e Ele será aquele que fará o milagre, o impossível acontecer, para que você possa caminhar, viver as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Como fechar as brechas? Nós precisamos, para que as brechas sejam fechadas, nós temos que fazer uma reflexão de nós mesmos, para identificar essas brechas. O que diz lá no livro vamos ver lá, João, capítulo 16, versículo 8. Vamos ver o que diz lá, em João 16, 8. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo, Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Devemos nos examinar em todo momento à luz
da palavra de Deus, buscar a direção do seu Espírito Santo, pois é Ele quem convence o ser humano do medo, do pecado, e é o Espírito Santo que faz com que você caminhe debaixo da obediência ao Senhor. Por isso que muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar o que? As situações que estão em volta de nós, que estão nos cercando e estão nos prejudicando, que precisam ser curadas, que precisam ser fechadas. Precisamos de humildade neste momento para reconhecer os nossos erros. Precisamos de humildade neste momento para reconhecer as nossas deformações e buscar a mudança de comportamento. Fechou a brecha, tirou o pecado, reconheceu, pediu perdão. E quando você confessa os seus pecados, João 9, lá diz que Deus é fiel para esquecer os teus pecados. Se confessares os teus pecados, Ele é fiel para anular, cancelar todo o teu pecado e te dar perdão e a paz que você precisa. Quando você vai lá em João 9, como nós estamos falando, se você confessa os seus pecados, você então começa a fechar as brechas, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dá uma glória a Deus. Se você está em Cristo Jesus, e você que vai me ouvir em outro momento, dá uma glória a Deus, porque não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Que isso significa que após você ter reconhecido as suas brechas, após você ter confessado os seus pecados, você é imediatamente, ouça, você é imediatamente colocado dentro de uma estrutura que Deus preparou. Quem? Jesus Cristo, que te escolheu, glória a Deus. Fora do raio, fora do alcance da ação do inimigo. Por quê? Porque você está protegido, você está protegido de toda condenação. Pecado confessado, pecado perdoado. Pecado confessado, pecado perdoado. Aleluia. Eu quero ler um texto que está em 1 João 1,7. Lá no finalzinho. 1 João. Pedro, João. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, aos que estão aqui comigo e aos que vão estar no outro momento, desde já, Senhor, nós denunciamos toda essa entidade de brecha, porque aqui nos diz a tua palavra, se nós fecharmos a brecha com o sangue de Jesus, nós então estaremos protegidos e guardados. Cada vez mais que você peca, cada vez mais que você erra sem perceber, você vai abrindo espaço para a brecha no mundo espiritual, ela vai se potencializando. É uma murmuração, é uma palavra torpe, é um xingamento, é uma manifestação da palavra de morte para a vida de alguém, né? Alguma coisa que você está desdenhando contra aquela pessoa. Essas coisas vão abrindo brechas, espaços que, se não forem fechados, repreendidos, serão usados pelo inimigo para minar áreas da sua vida e enfraquecer. E aí você acha que Deus não está te ouvindo, você acha que Deus não está te atendendo. Não, é você que está deliberando, através de brechas, de pequenos buraquinhos, a ação poderosa do inimigo, no sentido de fazer o mal. Ele não tem todo o poder está com o Senhor, mas ele tem poder para fazer coisas terríveis que você está vendo dentro da sua casa, na sua própria vida, ao redor, no seu trabalho, na humanidade. O amor de muitos se esfriaram. Não tem mais Cristo no coração das pessoas. E a palavra de Deus, ela fala para mim e para você que é o seguinte: o problema é que muitos de nós, muitas pessoas, conforme o texto, conforme a palavra do Senhor, tenta compensar essas brechas com ritos religiosos, fazendo alguma coisa de uma ação compensatória a Deus pelo pecado. Para todo tipo de situação humana,
você tenta fazer alguma coisa para falar, Deus, eu vou fazer dessa forma, dessa maneira, os quais são completamente inúteis contra o pecado. Pecado é pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas se você buscar o arrependimento, se você confessar, o Senhor fecha esta porta. Não há nada, eu escrevi aqui para que não esquecesse essa frase, não há nada que possa fechar uma brecha aberta, a não ser o sangue de Jesus Cristo, o reconhecer de Jesus naquela cruz, e o sangue que foi derramado por mim e por você, é o que nos justifica, como nós lemos aqui no texto. E se há uma porta de destruição, por alguma brecha que você deu, Satanás abriu na vida do homem essa porta, por meio do pecado, o sangue do Cordeiro, aleluia, fecha toda essa brecha, aleluia, porque você recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Uma característica que faz você vencer essa entidade é estar cheio do Espírito Santo de Deus e debaixo do mover da palavra do Senhor. Está cheio do mover da palavra do Senhor. E quando você está cheio do mover da palavra do Senhor, você vive o que está em Efésios 5,18, e ao contrário do que está ali, você vive. Porque lá diz que você não deveria se embriagar com vinho, você não deveria se embriagar nessas coisas, você não deveria criar contendas, mas ali ele diz, enche-se do Espírito Santo, do meu Espírito. Quando você está cheio do Espírito Santo, você fecha a brecha, não há problema, não há brecha que suporte. Quando há pedido de perdão, você começa a ser coberto pelo sangue de Jesus, pela proteção deste sangue. Então você começa a estar cheio, começa a buscar a presença e vai estar cheio da presença de Deus, iluminados. E você será luz para aqueles que são trevas. E aí, provavelmente, Satanás, a Bíblia fala em Lucas capítulo 11, quando você fecha a porta, você fecha as brechas, ele deixa a casa limpa, ele vai embora, mas ele vai tentar voltar, e voltar com 7 mais, nas áreas que ele perdeu o domínio, nas áreas que você acertou com Cristo, e ele não pode mais agir. Quando ele voltar contra você, ele não vai encontrar alguém derrotado, ele não vai encontrar alguém humilhado, ele não vai encontrar alguém fraco, ele vai encontrar alguém cheio do Espírito Santo de Deus, servos e servas de Deus, lavados, aleluia, perdoados, aleluia, honrados, aleluia, e cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aí ele não pode vir com o seu 7, ele tem que ir embora em nome de Jesus. Observe que quando eu fecho as brechas, tem aqui na continuação do livro que nós lemos, lá em Levíticos, que o Senhor tinha dado a ordem, não deixe ninguém, destrua todos. Judá pegou e deixou vivo o rei, não destruiu naquele primeiro momento, depois ele levou para Jerusalém, cativo, preso, e lá ele morreu. Mas a ordem de Deus era para que todos morressem, e por causa desta brecha, lá na frente, o povo ficou sem orientação, sem geração, não sabia o que Deus fazia, perdia muitas batalhas, porque foram desobedientes ao Senhor. O que o Senhor fala comigo lá em João 9? Se eu sou a porta, se alguém bater nesta porta, entrar por esta porta, será salvo, e sairá, e achará pastagem. É isso que Deus fala. E para que eu possa concluir, para que você possa descansar nesse dia debaixo deste entendimento, tendo a reflexão e fechando todas as brechas, é que você saiba que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Sabe aquela pessoa que você tinha como uma referência e ele tirou do seu lado? Foi Deus que fechou, foi Deus que tirou. Sabe aquela porta que você estava guardando, estava extremamente escancarada e fechou? Foi Deus que fechou, porque Ele tem o melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Hoje o Senhor fecha as brechas, as portas. Hoje o Senhor fecha essas brechas, as portas que estavam dando acesso a essas brechas, e abre para você a porta da salvação, do livramento, da alegria, da força, do poder, de tudo aquilo que você sabe que é a vontade dele para você.
Apenas faça que nem os homens de Deus. Creia. Tão somente creia. Ezequiel, você está vendo? Estou e eu creio. Então, profetiza. Quando nós orarmos agora, você vai profetizar. Eu profetizo que o meu problema financeiro cessa hoje. Eu profetizo que o homem mau que me persegue vai sair da minha vida hoje. Eu profetizo que esta enfermidade que está acometida no meu corpo vai sair da minha vida hoje. E eu profetizo que haverá uma comunhão maior da minha parte, uma responsabilidade, um estreitamento na minha sensibilidade, na minha acessibilidade ao Espírito Santo de Deus. Hoje eu estarei cheio do Espírito de Deus. O lugar que Deus quer nos guiar nesse prosseguir para o alvo neste último tempo, o lugar que Ele quer nos levar, requer novos hábitos, novos pensamentos, novas estratégias. Lembra? Você tem que redirecionar os seus passos. Requer uma nova mentalidade e oração constante. Em todo tempo, se posicione. Jesus está voltando e Ele quer me levar e quer levar você também para a vida eterna. Amém? Eu quero pedir a você que neste momento você feche os seus olhos. Pai, antes de nós orarmos, com o objetivo desta palavra, eu quero consagrar os dízimos e ofertas dos teus filhos, esses que têm sido fiel ao Senhor, que têm entregado, Senhor, com voluntariedade, com disposição, com alegria, para que nós possamos, em nossos planejamentos e os nossos projetos, avançar, Senhor, para que o seu reino continue vivo e ativo. Eu quero colocar essas vidas diante do Senhor e declarar a tua palavra da medida sacudida, recalcada e transbordante. Daquilo, Senhor, que é o destravar. Seja destravado, Senhor, coisas que estão na vida dos teus servos, através desses dízimos e dessas ofertas, que serão, Senhor, enviados através do Pix. Assim eu agradeço ao Senhor, em teu nome poderoso. Pai, ainda na tua presença, eu quero, Senhor, agradecer, porque esta palavra que é viva e poderosa, ela nos orienta, Senhor, a vivermos algo sobrenatural. Os teus filhos estão aqui, Senhor, com necessidades que foram colocadas ou têm sido colocadas para terem, Senhor, o resultado positivo, porque eles dependem do Senhor. A força deles, papai, nós não suportamos mais. Papai, nós não aguentamos mais. Muitos de nós têm orado diante do Senhor desta maneira, para que haja mudança de sorte na vida dos teus filhos, na vida financeira, no relacionamento, na criação dos filhos, na comunhão com a igreja, na comunhão dos casais. Senhor, tem muitas coisas que estão erradas, mas nós pedimos ao Senhor que nos auxilie, nos ajude, porque a tua palavra já nos orienta, mas há uma disposição, Senhor, da nossa parte que está presa. Não há vontade. As pessoas falam em mudança. Eu vou começar um jejum esta semana, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, mas não há disciplina, não há planejamento, não há força de vontade, talvez brechas de pecado, sim, talvez, Senhor, uma questão só humana, de não serem pessoas responsáveis, disciplinadas e objetivas em realizar todas as coisas. Então também existe esse fator, e nós lhe pedimos, Pai, aquele que está acomodado, aquele que está entristecido, aquele que está, Senhor, de alguma forma, não sabendo para onde ir, qual direção tomar, está perdido na sua vida, não conquistou nada até o dia de hoje, está perdido. Em nome de Jesus, Pai, dê a direção correta, muda a história, Senhor, faça com que os seus lábios profetizem e declarem a vitória, mas antes a mudança dele mesmo, dela mesmo, das pessoas que precisam ter transformações, para que a sua vida possa receber e andar conforme aquilo que o Senhor planejou, porque o ciclo da vida, Senhor, desta terra, aonde o mal está sobre todas as coisas, aonde o príncipe deste mundo é Satanás, as pessoas têm se envolvido, as pessoas têm deixado ao Senhor, as pessoas têm deixado de buscar ao Senhor e têm as suas vidas comprometidas para a salvação eterna, mas não querem enxergar, não querem aceitar e acham que vivendo a vida dissolutamente, sem buscar ao Senhor, vão herdar o reino dos céus. Sabemos que isso é uma mentira do diabo e uma justificativa ao coração das pessoas. A você
que vai me ouvir e ver em outro momento, ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ainda não está em uma igreja congregando, ainda não está em nenhum lugar buscando ao Senhor, ainda não tem o seu tempo de oração, mude a tua história. Jesus está voltando para buscar os seus verdadeiros filhos, a sua igreja vitoriosa, aquele que busca e aquele que adora. Tire da tua mente: não, isso não é para mim. Tire da sua mente: não é o momento. Tire da sua mente: eu não preciso. Tire da sua mente: você precisa de Jesus, pois Ele é o único caminho que pode levar você à eternidade. Mas se você não acredita em nada do que estamos falando, se você não acredita na palavra do Senhor, se você não acredita no poder regenerador e transformador do Senhor, nós sentimos muito, porque nós com certeza não veremos você no mesmo lugar que a gente vai estar reinando com Cristo Jesus, porque você tem enganado o seu coração. Você acha que teme ao Senhor, mas não tem convicção, mas não tem relacionamento, não busca Deus em lugar nenhum, em momento algum, e você acha que da forma que você está vivendo, você herdará o reino dos céus. Engana-se o teu coração. Por isso eu venho como profeta de Deus, dizendo para mim e para você, através do Espírito Santo do Senhor, que nós sejamos transformados para viver com excelência e obediência àquele que nos resgatou e àquele que nos chamou. Por isso o teu pedido, aquilo que você colocou diante do Senhor nesta noite, ou então está em jejum, está num propósito de ver o milagre do Senhor, tome a posse daquilo que Deus já te deu e profetiza o teu milagre. É uma casa, é um carro, é um trabalho, é o relacionamento transformado, é o casamento abençoado, é o noivo que você está guardando do Senhor, é a noiva, não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas seja o que for, nós profetizamos. Profetiza com os teus lábios: eu tomo posse e eu recebo como uma mulher grávida a gestação do meu milagre e espero o nascimento dele, sem duvidar, sem murmurar, porque eu sei que o Senhor é Deus e Ele é imutável, Ele não muda, e as bênçãos e a aliança que Ele tem com cada um de nós está ativa em nome de Jesus. Assim eu abençoo a tua vida nesta terça-feira e peço ao Senhor que haja descanso do teu físico, da tua mente, para que você amanhã se levante na força e o poder do Espírito Santo de Deus, para ter uma quarta-feira de vitória. Declare que o mês de novembro será um mês de vitória, que as conquistas dos céus descerão sobre a tua vida, que você vai chegar a teu objetivo. Tire, Senhor, da nossa caminhada aqueles que estão nos atrapalhando, que são pedras de tropeço, para que os nossos objetivos no mês de novembro não possam chegar. Eu declaro que chegará em nossas mãos as liberações de tudo que nós estamos aguardando. Eu profetizo que o inimigo não terá força sobre a tua vida, nem sobre a minha, para bloquear, para travar, para impedir. Não há quem possa resistir àqueles que estão debaixo do poder e da unção do Senhor. Que os nossos lábios possam, em nome de Jesus, sempre trazer palavras para edificar as pessoas e também aos nossos inimigos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, de murmuração, de pensamentos falhos, de dúvidas. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós cremos no teu agir, e ao pedir ao Senhor para que sonde os nossos corações e tire aquilo que não lhe pertence, nós estamos dando, Senhor, a ti, mais uma vez, a declaração de que a nossa vida pertence ao Senhor e nós necessitamos do teu agir. Paizinho, nós não aguentamos mais, nós não suportamos mais, nós não entendemos mais o porquê de toda esta situação e pedimos ao Senhor: age em nosso favor neste momento, dando, Senhor, a nossa resposta, dando aquilo que o nosso coração, de acordo com a tua vontade, deseja, porque se não for dessa forma, é o Senhor que fecha a porta, é o Senhor que não permite que aconteça, e nós somos compreensivos nesse aspecto, porque sabemos que tudo está no seu controle. Mas se há a tua vontade de agir, aliás, se há o teu agir e a nossa vontade de entregar ao Senhor, nós entendemos que nós receberemos as nossas bênçãos, e assim ligamos na terra em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que está no seu trono que ligue nos céus, para que nós possamos glorificar Deus através do Filho. Através do Filho, glorificar a Deus. Através do Espírito Santo, glorificar a Trindade. Esta Trindade maravilhosa que está sobre as nossas vidas. Assim eu oro
e te abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Mais uma vez, quero agradecer a você que esteve aqui conosco. Não se esqueça de compartilhar, de mandar esse vídeo a muitas pessoas que você ama, as pessoas que fazem parte do teu relacionamento, dos seus contatos. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela chegará, mesmo que seja um vídeo caseiro, uma live caseira, mas o intuito nosso aqui é que a palavra de Deus possa chegar até você. Já já nós vamos poder ter condição de fazer ela cheia de decoração, com musiquinha, fazendo reels, fazendo aí, shorts, para que você possa receber mensagens curtas, objetivas, mas em qualquer momento que esta palavra seja abençoadora na tua vida. Eu te espero na quinta-feira, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até quinta-feira.